Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Nitz, pró-reitor acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia. Estamos aqui em mais um podcast Mauá. Nossos dois convidados de hoje são colegas da casa já, professor Uber Alqueires, engenheiro civil formado na Mauá, que atualmente é presidente da Academia Paulista de Educação, vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, conselheiro do Conselho Estadual de Educação, diretor do Colégio Bandeirantes e foi também secretário de Educação do Estado de São Paulo recentemente. Então, é uma pessoa muito qualificada para falar sobre o tema de hoje, que é educação em celebração ao Dia da Educação, que é 28 de abril. O segundo convidado aqui, professor Irineu Gianesi, superintendente-geral do IMT, que se dedica no ramo educacional há mais de 25 anos, com experiência como professor de graduação, pós-graduação, e um gestor reconhecido aí no mundo da educação, que tem feito contribuições muito importantes, em especial na educação superior, na transformação da educação superior. Então, olá, professor Gianesi, professor Uber, muito obrigado pela presença de vocês. Uma saudação inicial de vocês. Primeiro, professor Uber. Oba! Bom, eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer enorme estar aí com o professor Nitz e o professor Irineu, que eu vou passar a chamar de Nitz e Irineu a partir de agora, porque a gente é amigo e não precisa dessas formalidades. Mas é muito apropriado, nesse momento, a gente fazer aí um bate-papo sobre educação. O mundo está passando por uma revolução, não é? As transformações são gigantescas, a gente tem todas essas questões energéticas, da transição energética, as questões ambientais, as cadeias produtivas globais, essa revolução tecnológica que inclui a inteligência artificial, até o conceito de democracia tem sido discutido e refletido, não é? E tudo isso tem um impacto gigantesco no mundo do trabalho e no mundo da cidadania. E quem melhor prepara os jovens e as crianças para todos esses desafios é a educação, o processo educacional, né? E então é muito bem-vinda essa conversa e eu estou muito contente aí por estar participando desse bate-papo. Obrigado, Nitz. Ótimo. Professor Gianesi. Obrigado, Nitz. Eu gostaria que fossem 25 anos, né, trabalhando com educação. Infelizmente, são 35 anos. E eu acho que o tema é excelente, porque, como o Hubert falou, assim, o mundo está avançando na educação e, infelizmente, o Brasil tem caminhado para trás, né? Alguns esforços têm sido feitos, mas quando a gente olha os resultados mesmo, a gente vê que a gente está fazendo um péssimo, né, trabalho em termos de educação. É um tema difícil, porque você faz esforços e os resultados eles ultrapassam em muito, né, o horizonte de mandatos de governantes, etc. Então, é sempre um tema difícil para a gente, de fato, ter um pacto, né, nacional e um comprometimento da sociedade com esse tema. Mas a nossa militância é isso, a gente sempre tentar trazer esse tema, né, para a importância, contribuir para isso, para que uma hora o Brasil acorde, né, e de fato, coloque esforços que possam gerar resultados. Exatamente. É um tema... Todos nós sabemos da prioridade, e pelo menos assim, o incômodo permanece, né? Pelo menos isso, porque se não houvesse o incômodo, então, aí a gente perderia a esperança. Mas vamos falar sobre resultados da educação. Eu tenho aqui em mãos alguns dados que eu queria compartilhar com vocês. Provavelmente vocês conhecem, mas os nossos ouvintes talvez não.
Alguns dados sobre metas que foram estabelecidas no Plano Nacional de Educação de 2014 eram metas para 2024. Os resultados aqui são de 2020, que foi uma última medição. Mas vejamos alguns indicadores. O percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta escola ou creche. A meta era 100% e a realidade 81%. Pessoas de 16 anos com pelo menos um ensino fundamental concluído. A meta era 95% e o resultado 67%. Percentual de população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa. 55% e uma meta de 85%. E por aí vai, né? Percentual de professores da educação básica com pós-graduação. Meta 50%, resultado 30%. Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais. A meta era 15% e o resultado 29%. E um indicador relacionado à educação superior. Taxa de matrículas na graduação entre jovens de 18 a 24 anos. A meta era 50%. E a situação 30% apenas. E, por fim, um último número, com relação à formação de professores. Proporção de professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica. A meta era 100%, ou seja, esperado que o professor atuasse na área em que ele tem formação. E a situação atual de 50%. 2020, mas eu não tenho muita expectativa que com uma pandemia no meio do caminho e tudo mais, que as coisas tenham se modificado com relação à última medição. Mas, de qualquer maneira, isso mostra o tamanho do desafio. Como é que vocês veem esses resultados, professor Huber, com uma experiência tremenda aí na educação básica, educação fundamental, e como diretor de uma escola e como secretário de educação que foi? Olha, Nitz, os dados são realmente alarmantes. E quando a gente compara o Brasil com outros países, e o exame internacional mais importante nesse sentido é o PISA, não é? O Brasil realmente está muito para trás. O que eu acho que pode ser uma boa notícia é que, em compensação, nós temos centros de excelência em educação. Aqui no estado de São Paulo, que, diga-se de passagem, os dados são melhores do que esses que você citou. São Paulo é um estado que tem índices muito positivos, mas que ainda precisam ser muito trabalhados, né? Ele tem um sistema de educação que tem centros de excelência. E isso, de alguma forma, pode contaminar, vamos dizer assim, as escolas que estão mais para trás, não é? E eu falo isso tanto no ensino básico como no ensino superior. No ensino superior, nós temos aí um conjunto de instituições que são espetaculares. Começa aí pela Universidade de São Paulo, não é? O Centro Paula Souza, que forma de uma forma muito competente e que tem bons resultados, inclusive no PISA, e também centros de ensino mais privados, né, do setor privado. Então, você pega um INSPER, uma GV, você pega na engenharia Mauá, que faz um trabalho espetacular, diferenciado, né? Então, eu vejo a educação como prioritária, absolutamente fundamental, mas que precisa melhorar muito, mas eu também acho que a educação ela não é a terra arrasada que muitas vezes a gente vê na imprensa, sabe? É uma opinião que eu tenho e é muito forte. E quando a gente olha o desenvolvimento, por exemplo, de vacinas recentemente, o agronegócio, as questões de tecnologia, você vê que o Brasil tem gente muito qualificada. O que a gente precisa é ampliar essa quantidade de pessoas, trazendo essa educação que ainda não é tão boa
para um nível desejável dos grandes centros de excelência que a gente tem. Existe, né, Irineu, uma relação entre assim, a escolaridade, a educação das pessoas e a situação econômica do país, né? As pessoas estão fora da escola muitas vezes porque não têm condições, estão fora da creche porque também não têm condições básicas, né? Tem outras prioridades de sobrevivência e acabam, né, deixando a educação para um segundo plano, né? Na verdade, isso forma um sistema de causa e efeito e que pode agir no sentido perverso, né? Ou seja, eu não tenho condição de me manter, então eu deixo a escola porque eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, mas eu não consigo um bom emprego porque eu não tenho a qualificação, né? E a gente precisa fazer a roda girar no sentido inverso. Eu vou concordar discordando do Uber e eu acho um ponto importante que ele colocou é que, assim, quando a gente fala de Brasil, você tem realidades muito diversas, né? E quando esses números, né, que você apresentou, eles pegam uma média brasileira, então, assim como a gente tem São Paulo, né, Ceará, outros estados que estão acima dessa média, para ter essa média significa que a gente tem outras realidades ainda muito piores, né? Eu sinceramente, assim, o fato da gente ter excelentes experiências, eu acho que é um alento, porque mostra que, assim, se a gente procurar, a gente tem a solução, né? A gente, não dá para dizer que, assim, eu não sei como fazer, mas eu acho que tem um aspecto importante, que é a questão do comprometimento. E eu acho que a gente está numa situação ainda bastante incipiente, porque, assim, o próprio PNE, ele foi um avanço, né? Estabelecer metas, buscar resultados, mas quando você olha para as metas, elas estão muito mais focadas nos insumos, ou seja, né, no aspecto, eu tenho que ter o professor relacionado à área, etc., e muitas relacionadas ao processo, aos recursos, e só algumas relacionadas ao resultado efetivo. E eu acho que há uma falta de comprometimento geral, né? Sociedade e, por tabela, né, governantes, de fato, com a educação. Quer dizer, esses resultados são anteriores à pandemia, né? E se você olhar, o Brasil foi um dos países em que as escolas ficaram mais tempo fechadas, né, durante a pandemia. E é óbvio que era uma questão, né, era um dilema em relação à segurança, mas, assim, a preocupação de que a gente tem que colocar os jovens na escola, que a gente tem que fazer, né, o processo continuar, e da mesma maneira que a gente tem experiências fantásticas, né, de escolas que se movimentaram muito bem na pandemia, a gente sabe que tem jovens que ficaram totalmente alheios durante esse processo e a gente vai amargar durante anos esse problema desse um ano e meio que ficou parado, porque a gente tinha alunos no ensino médio e a gente já está percebendo isso no ensino superior, a gente tinha alunos no Fundamental 2, que a gente vai ainda ver os problemas mais para frente, Fundamental 1 e assim por diante, com diferentes dimensões, mas, né, o problema está aí. E eu acho que falta ainda um comprometimento de país com a educação para a gente, de fato, pegar a coisa na unha. Legal. E eu vou entrar numa questão polêmica. Quando a gente fala de qualidade da educação, principalmente da educação pública, a gente tem um cenário muito diferente na educação básica, educação fundamental e a educação superior. Enquanto você tem a educação superior pública, né, de excelente qualidade, não é assim na educação básica. Isso não é uma inversão, né? O país não deveria, ele não se beneficiaria de um resultado diferente nesse sentido. É claro que o ideal não seria inverter, né? Seria ter a educação de qualidade, de qualquer maneira, pública, privada, né, em todas as etapas do processo educacional. Mas isso de ter uma educação superior pública boa e ter uma educação básica deficiente é um incômodo de sempre, né? Desde sempre. É uma certa incoerência no país. Como é que vocês veem isso? Olha, Nitz, se me permite,
eu acho que o Irineu colocou uma questão que é bem fundamental, que o grande desafio é o da qualidade. Ele não é tanto o desafio de colocar as crianças e jovens nas escolas. A nossa taxa aí de atendimento ela está bastante universalizada. Você mesmo acabou de dizer o dado, por exemplo, da educação infantil, e isso é mais de 90%, não é? Então, tem crianças ainda fora de escola, mas a grande maioria, esmagadora maioria, está nas escolas. O desafio é a qualidade. E aí a gente cai, por exemplo, no ensino médio, em que o país está debatendo. Tem um debate muito grande, muito forte, para se ter um ensino médio de uma qualidade diferente, né? De um formato diferente. Porque hoje o aluno ele abandona a escola, a evasão, ela se dá muito pela falta de atratividade que a escola tem. Eu não conheço quem sai do cinema quando o filme é bom, né? A gente fica, a gente permanece. E então a escola, principalmente hoje do ensino médio, ela tem uma deficiência no Brasil gigantesca para ser atraente para o jovem. E essa é uma grande discussão hoje no país. Já tem um projeto aprovado na Câmara, agora nesse começo de ano, e que foi para o Senado, não é? Então, acho que esse é um ponto que a gente deveria observar e participar de perto. Infelizmente, muitas vezes, o foco não é na aprendizagem. A única ideologia possível para a educação é a da melhoria da aprendizagem e da qualidade, não é? Mas hoje a gente está vivendo um Brasil muito dividido, muito polarizado, com visões muitas vezes muito extremadas, né? Então, o próprio Plano Nacional de Educação, eu defendo que ele é decenal, ele deveria, esse ano de 2024, estar sendo discutido os próximos 10 anos, porque o primeiro período dele foi de 2014 a 2024, agora a gente teria que pensar em mais 10 anos, mas eu acho que a gente deveria, o país deveria postergar um pouco esse final da década para daqui a 2 ou 3 anos, exatamente porque a pandemia ela atrasou o desenvolvimento dessas metas e o momento muito polarizado, ele talvez implique numa dificuldade de chegar em consensos. E a educação ela precisa de consensos, de políticas públicas de consenso para poder avançar. Sem dúvida. E a questão da qualidade, e aí eu pergunto para o Irineu, se não está relacionada também com o reconhecimento e a valorização do professor. E tem um outro dado aqui do PNE que é interessante, que compara o salário médio de professores da educação básica com profissionais que não estão na educação, mas que têm a formação equivalente. A meta é que fosse 100%, ou seja, equivalentes. E o salário do professor é 76,5% do salário de uma pessoa com formação equivalente. Ou seja, né, do ponto de vista de remuneração, de reconhecimento, não é uma carreira atraente. Concordo com você e acho que a valorização do professor é muito importante, mas ela não pode estar desalinhada de um processo meritocrático de reconhecimento do desempenho e de incentivo, né? Porque esse profissional que está em outra carreira, que está aí no mercado, no setor privado, ele passa por processos de avaliação, né, de desempenho e tem incentivos, né, para se desempenhar bem e são, né, avaliados. E a gente não tem a mesma coisa no corpo docente, né? E aí isso está muito envolto com uma resistência, e não é só na educação básica, é no ensino superior, de se fazer autoavaliação, né, de se avaliar. Então, a universidade não gosta de ser avaliada por ninguém, as escolas não gostam de ser avaliadas por ninguém, os professores não gostam de ser avaliados por ninguém, e você tem nesse movimento um poder grande, né, dos sindicatos,
agindo, né? Obviamente, o sindicato é importante para defender os interesses dos trabalhadores, mas tentando blindar esse processo de avaliação. Então, toda vez que surge iniciativas meritórias de você estabelecer bônus por desempenho, ou, né, você forçar uma reciclagem do professor que não está com bom desempenho, etc., há uma resistência muito grande, corporativista, né, para garantir o bem-estar e o status quo dos professores. Então, eu defenderia fortemente um aumento da valorização se isso estivesse atrelado com uma cobrança, né, de desempenho, que a gente não vê e vê uma resistência muito grande a ser implementada. E aí, quando a gente relaciona essa falta de valorização com aquela outra informação que 50% dos professores da educação básica estão lecionando em áreas que eles não têm a formação, eles também têm dificuldade de entregar resultado. E aí você fica numa armadilha, né? O que faz com que sejam necessárias políticas assertivas para romper esse ciclo nocivo, né, de falta de qualidade. Porque se você não tem as pessoas certas, bem formadas para uma determinada função, elas não vão entregar qualidade. E certamente a gente precisa cuidar de todos esses professores que já estão no sistema. Então, transformar uma coisa que já é problemática é mais desafiadora, né? Precisa de políticas muito assertivas. Só para dar um adicional aqui, quer dizer, num dos esforços, né, da Coreia de melhoria de ensino, um dos problemas que eles identificaram era a ausência, né, dos professores na sala de aula, né? Absenteísmo. Então, estabeleceram algumas metas em que os alunos, o professor, né, na aula precisaria dar uma câmera para o aluno tirar a fotografia do professor para enviar, para dizer que o professor estava ali, né? Então, às vezes, as questões são muito básicas, né, de você ter absenteísmo de professores. E aqui no Brasil, e o Hubert, por ter atuado na secretaria, pode até me corrigir se eu tiver com alguma imprecisão, os professores têm uma permissão para faltar, se ausentar, sem justificativa, né? E isso foi, né, teve que ser negociado com o sindicato, etc. Então, assim, como é que você pode imaginar um processo que tem que gerar um determinado resultado, onde aquele que é responsável por, né, fazer a mediação do aprendizado pode não estar presente e deixar os alunos sem ninguém, ou eventualmente ser substituído, né, por alguém que não vai fazer exatamente o mesmo papel? Bom, é um tema complexo, né? Por exemplo, você fala essa questão da remuneração dos professores, não é assim, aumenta o salário e pronto, né? Não vai resolver. É todo um conjunto de políticas, né? Assim, é um problema complexo. Ele tem múltiplas frentes, econômica, social, né? Enfim. O professor Huber sabe muito bem disso. A educação, ela não se resolve com medidas pontuais, não é? A gente precisa ter medidas bem articuladas, bem sistêmicas. Você tem toda a razão. Só mudar o salário não vai trazer o impacto que precisa. Tem que atuar em várias frentes e de uma forma muito articulada. A questão do salário hoje, ela é séria. O salário do professor ele precisa melhorar. Aqui em São Paulo, a gente, na escola de ensino integral, o professor que fica 40 horas fixo numa única escola, ele hoje está com um salário de R$8.000. Não é um desastre de salário, R$8.000 por mês, mas, claro, se ele puder ser melhorado, ótimo. A questão do absenteísmo, ela é dramática no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo foram enviadas para a Assembleia Legislativa algumas medidas, alguns projetos, para que isso pudesse ser atenuado. E os deputados eles foram muito positivos nesse sentido. Então, a quantidade de aulas que o professor pode faltar sem nenhuma justificativa em São Paulo diminuiu bastante. Mas esse é um drama no Brasil como um todo, com toda certeza. Legal. Eu vou mudando um pouco de assunto, vou chegando na educação superior. Uma coisa que tem sido muito discutida na educação superior hoje é a mudança do perfil do aluno. Uma mudança
muito importante, que foi potencializada pela pandemia, que é o número de matrículas em cursos de educação à distância, muitos deles, não todos, mas muitos deles de qualidade duvidosa, uma queda, portanto, na modalidade presencial, e aí foram descobertos, né, estão sendo aí feitas gestões para tentar tornar resolver esse problema, né, de falta de decência de muitos cursos. Então, a tecnologia, que poderia ser um aliado da educação, ela fica com essa dúvida, né? Será que a educação à distância realmente deveria permanecer e tudo mais? Então, eu queria ouvi-los um pouco sobre isso, e daí a gente começa a falar, então, sobre educação superior. Eu defendo o ensino à distância. Eu acho que um país de dimensões continentais como o Brasil, ela pode ajudar muito na educação dos nossos jovens. A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, experiências de educação à distância muito bem sucedidas. As principais universidades, MIT, Harvard, Stanford, eles têm programas de educação à distância que funcionam bem. Agora, o problema é a falta de qualidade que muitos desses cursos têm. E aí, Nitz, um dado que é muito chocante, hoje no Brasil, 85% das pessoas, dos estudantes de cursos de licenciatura, portanto, 85% dos estudantes que serão professores daqui a algum tempo, fazem cursos de educação à distância. Então, esse curso ele tem que ter boa qualidade. A gente não pode, por exemplo, formar um professor num curso à distância de péssima qualidade. Isso vai impactar no aprendizado dos alunos e no desenvolvimento do Brasil depois de alguns anos, né? Então, essa é uma questão que realmente precisa ser vista com muito cuidado. O Ministério já anunciou que vai rever esses cursos e estabelecer padrões de qualidade, de avaliação desses cursos, e isso é muito importante, porque pode fazer uma diferença para ruim muito grande se eles não tiverem qualidade. Exatamente, e fica em um desastre, né? Porque os números são gigantescos. São gigantescos. E falar em preocupação com qualidade da educação superior, acho que o primeiro contato profissional mais próximo que eu tive com o Irineu foi justamente no estabelecimento das diretrizes curriculares para um curso superior, que era o curso de engenharia, e que ali, né, os sonhadores, né, a gente procurava trazer para aquele documento uma preocupação com os resultados, uma preocupação menor com os insumos. Então, existe um movimento, né, Irineu? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e que pode ter começado lá realmente, né, com aquelas diretrizes da engenharia, e depois você mesmo participou também do curso de administração. Hoje a gente discute novos instrumentos de avaliação, então a gente vê uma preocupação mais com resultados, menos com insumo, né, para a educação superior, tanto presencial como à distância. Isso é um movimento bacana. Eu acho que sim, e é isso que é o alento e o que nos motiva, né? Porque o desafio é muito grande e a gente precisa ter essa noção que as coisas estão avançando. Então, se a gente olhar de 2018, 2017, quando a gente começou a discutir isso, eu fico animado com o avanço que a gente está vendo no ensino superior. Essa preocupação de que sai do conteúdo que você vai transferir para o aluno, para uma preocupação de que competências você vai desenvolver, né? Como você falou, quer dizer, sair dos insumos e ir para os resultados. Isso começou num movimento muito coordenado com o Conselho Nacional da Educação, com a Confederação Nacional da Indústria, com os conselhos regionais, com o FEA e com as universidades, na engenharia, né? Mas isso de alguma forma foi contaminando outras áreas, a administração seguiu por aí, e naquela época a gente discutia muito que, olha, se a gente não atuar na forma como as instituições são avaliadas, talvez esse processo seja perdido,
E agora a gente está justamente trabalhando no novo instrumento de avaliação, sobre o qual a gente não pode dar detalhes por confidencialidade requerida pelo próprio INEP, mas o próprio INEP divulgou algumas informações que gerou um editorial no Estado que deixou muita gente assim... Não, alguns preocupados, mas muita gente entusiasmada com as mudanças que podem vir pela frente, e a gente que está ali dentro, a gente tem certeza que eu estou, e tenho certeza que você está também muito animado com aquilo que vai acontecer e que não vai ficar nem na engenharia nem da administração, que vai permear todas as áreas. Então, acho que tem avanços muito grandes sendo feitos. E, obviamente, concordo muito com o Uber, eu acho que o ensino à distância é uma realidade absolutamente necessária, né? Quer dizer, nós somos da época onde fazer curso superior era uma grande conquista, né? Entrar ou não entrar na faculdade. Porque você tinha as universidades públicas e algumas poucas universidades privadas muito concorridas. E houve um esforço muito grande, e foi bem-vindo, de ampliação do acesso, né? Parte do acesso presencial e grande parte dele à distância. E num país como o Brasil, a educação à distância tem que cumprir o papel importante na formação. Mas é mais fácil você controlar a qualidade quando você tem pouca gente fazendo, e complica quando você amplia o acesso. E acho que... não sei se daria para ser diferente, mas assim, o esforço na ampliação do acesso, inclusive com financiamento público, etc., não foi acompanhado de uma preocupação adequada com qualidade, e agora a gente precisa correr atrás, né? E educação é uma coisa que, diferente de outros, né, de outros produtos, quem está consumindo, o usuário, o cliente, ele não consegue avaliar na hora que ele está comprando, né? Então, a gente precisa garantir a qualidade, porque um aluno, mesmo num curso barato, ele investe o seu tempo, né, e um tempo de formação, e a gente precisa garantir que, minimamente, as expectativas sejam atendidas, que ele saiba o que ele está comprando em termos de ensino superior, e que essas expectativas sejam atendidas no sentido de, minimamente, lhe permitir uma melhor empregabilidade. Não pode haver um estelionato, né, na educação, né? Quer dizer, gerar uma expectativa de uma pessoa, né, que ela vai ter uma formação de qualidade e ela acessa aquele serviço, aquele curso, e depois desperdiça o seu tempo, mesmo, né, foi pouco dinheiro que desperdiçou, mas para aquela pessoa pode ser muito dinheiro. Enfim, é um estelionato, né, para o próprio país, porque direciona pessoas a investirem seu tempo em coisa que não vai ter resultado nenhum, e, enfim, é um absurdo. Para isso, Hubert e Nitz, um dado que me deixa estarrecido é a evasão, né, no ensino superior. Eu não tenho atualizado a evasão, mas a gente vê isso também na educação básica, mas no ensino superior, de cada 100 alunos que iniciam um curso, apenas 30 terminam, né? Então, seja numa instituição privada, onde recursos das famílias, né, estão sendo investidos, seja em educação pública, aí são recursos da sociedade, a gente está tendo um desperdício enorme, porque a gente tem uma estrutura para formar 100 alunos e a gente está formando 30, né, na média, porque os alunos estão evadindo, por múltiplas razões, mas o número é aterrorizante. É verdade. Bom, então acho que uma coisa a gente concorda, né? Acho não, tenho certeza, não é porque é a distância que é ruim, né? Não é porque é público que é ruim, né? São estereótipos, são preconceitos que devem ser superados, e a gente ter políticas de melhoria desses processos todos. A educação à distância, concordo, a tecnologia, né, o uso da tecnologia para promover a educação tem que ser mais bem aproveitada. E aí, não é, Nitz? Não é escola pública versus privada, o presencial versus o remoto, mas é a qualidade versus a péssima qualidade, né? Então, a gente tem escolas particulares
de ótima qualidade e de péssima qualidade. A gente tem que Exatamente. procurar o que é bom. Assim como no presencial e o remoto, né? É isso aí. E uma coisa que é interessante, né? Falando da nossa Mauá e do nosso papel, o quanto é importante a gente, estando numa instituição de excelência, ter essa preocupação em melhorar a educação do país com diretrizes. Quando a gente vai lá e trabalha na construção de diretrizes ou de instrumentos de avaliação, nós queremos que isso seja indutor de qualidade para todos, né? Porque nós não trabalhamos numa instituição, né, fechada, ela é permeável com a sociedade, então a gente quer que todo mundo se movimente no sentido de melhoria, não é uma postura egoísta, né? A Mauá, assim como todas as instituições, tem que perceber o seu papel social, né, na transformação das pessoas, na educação das pessoas. Eu queria falar um pouquinho agora sobre lifelong learning, a educação como um propósito, né, como uma necessidade para a vida toda, e falar sobre pós-graduação também. Aliás, pós-graduação também a gente pode comentar o quanto a educação remota, à distância, ela tem se mostrado adequada, né, e já de boa qualidade, muito mais frequente a boa qualidade na educação remota em pós-graduação, o que mostra que, né, qualidade não está relacionada ao modo. Professor Irineu, que tem experiência com educação executiva, pós-graduação, essa competência de aprender pela vida toda, como é que você vê isso? É fundamental, né? Quer dizer, se você olhar a maneira pela qual, né, a tecnologia, né, os processos de operação, a vida, o mundo do trabalho muda hoje, a taxa de mudança é muito grande. Antigamente, aquilo que você aprendia no curso superior, você usava por anos, né? E você podia passar anos sem fazer uma pós-graduação, sem se atualizar, você continuava tendo um conhecimento que era extremamente útil. Hoje em dia, coisas que o aluno aprendeu há 5 anos atrás, eventualmente ele não usa mais, ele precisa se atualizar. O que traz para o curso superior uma preocupação maior em termos de você desenvolver a competência do aluno de aprender sozinho, sem um processo super estruturado, ao mesmo tempo que você gera alternativas de requalificação e de atualização, né, para os profissionais ao longo de toda a sua vida. E aí você tem, tanto nas instituições de ensino, como uma série de outros players aí no mercado, oferecendo formas, né, de atualização, e aí em grande parte remotos, né, com microcertificações, etc., para garantir que a força de trabalho esteja sempre atualizada e contribuindo para a produtividade que os países têm que ter. Porque senão você tem um outro problema social, né? Daqui a pouco uma pessoa em 5, 10 anos está defasada e aí você começa a ter desemprego de pessoas que não se qualificaram. Isso gera um outro problema social, né, Uber? Com toda certeza. E o que acontece hoje no mundo é que a nossa expectativa de vida está aumentando muito, não é, Nitz? Então, se antes as pessoas se aposentavam com 50, 55 anos de idade, hoje, com uma expectativa de vida de 85 anos, você não pode ficar 30 anos sem fazer nada, não é? Então, é importantíssimo que as pessoas continuem estudando, continuem aprendendo e, com o desenvolvimento da saúde, não é? De todo o sistema de saúde, as pessoas vão chegar aos 85 com muita qualidade de vida, o que significa que, além de estudar, elas podem continuar trabalhando, produzindo e tendo uma vida de viagens, de leituras, de grupos sociais muito mais intensa, não é, do que no passado. Então, o aprendizado e você estar ligado na sociedade, ligado nas pessoas, ligado no mundo do trabalho, é uma realidade que não muda. E esses cursos de especialização que hoje são oferecidos, eles são formidáveis para manter as pessoas todas atualizadas. Ó. É isso aí. E aqui a gente tem na Mauá justamente
a gente tem ido nesse caminho, né, de ter a sintonia com as novas tecnologias e procurar oferecer atualização de acordo com essas novas tecnologias, demandas do mercado, relacionamento com a indústria, com a sociedade, para saber quais são as necessidades. E hoje você tem que ensinar, né, você tem que trabalhar competências na pós-graduação que nem existiam quando essas pessoas se formaram, né, porque surgiram, são novidades. Né? Por exemplo, o carro elétrico, as questões de transição energética, quer dizer, tem um monte de coisa, inteligência artificial, um monte de saberes aí que surgiram recentemente. Né? É difícil até encontrar professores especialistas nessas áreas, é um desafio. Né? Ainda bem que a Mauá é atraente, a gente consegue ter professores profissionais qualificados para lecionar nessas áreas, mas é isso aí, é o desafio, né? O mundo mudando. Não é, Nitz e Irineu, vocês que estão aí na ponta, que é espetacular, que é o Eureka, que você consegue fazer de uma forma muito transversal e interdisciplinar, que os alunos trabalham questões de engenharia, de administração, de design, em projetos que são aplicáveis, são úteis na prática. Não é? E quando o Eureka mostra esses trabalhos, os times de trabalho dos alunos, não é que eles montam times de trabalho para desenvolver esses projetos, e você exibe no Eureka para o mercado de trabalho, para as empresas, você faz uma conexão, que é uma conexão muito positiva e muito importante. Eu acho que esse trabalho da Mauá é um trabalho espetacular. E o que a gente vê que isso está traduzido na sala de aula? Não é? A sala de aula hoje, quando a gente visita a escola, a gente percebe que a arquitetura da sala de aula é totalmente diferente. A gente tem muitas salas que não são de carteiras enfileiradas, não é? Com o professor lá na frente, mas são realmente estações de trabalho onde os alunos estão, os estudantes estão conversando entre si, criando, construindo, e o professor ele é mais um facilitador, não é? Um curador daquele conhecimento todo, do que alguém que está fazendo uma aula expositiva, cansativa e que muitas vezes não chega a lugar nenhum. Não? De fato, e a gente tem trabalhado aqui tudo isso, né? Esses trabalhos de conclusão algo bastante está dentro do DNA da instituição, né? Dessa formação mão na massa, que contribui muito para o aluno aprender por ele mesmo. A gente precisa preparar o aluno para que, uma vez que ele saia da universidade, que ele esteja formado, ele continue aprendendo. E como você falou, quer dizer, tudo que a gente, né, faz aqui, e ainda que nós, como instituição, estejamos competindo pelos melhores alunos, melhores talentos, os melhores professores, no fundo, toda a instituição de educação sem fins lucrativos, elas têm a mesma missão, né, que é contribuir para o país, e tudo aquilo que a gente faz aqui de bacana, a gente procura compartilhar com outras instituições, e nessa semana mesmo a gente teve representantes, né, de duas das melhores escolas de engenharia, né, do país, da USP, da Politécnica e da Unicamp, compartilhando com os nossos professores as iniciativas deles de revisão, né, curricular, baseados em competências, e esse trabalho que eles estão fazendo foi estimulado e orientado por pessoas que hoje aqui estão na Mauá. Então, esse é o espírito que toda instituição de ensino deve ter, de tentar inovar e compartilhar essas inovações para que no Brasil inteiro a gente forme melhores profissionais e contribua para um aumento de riqueza e bem-estar da população. É isso aí, colaborando. E falando em colaboração, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a nossa vida, que é a educação. Estou aqui diante de dois baita educadores, pessoas que certamente inspiram não só os colegas aqui da Mauá, como pessoas fora da Mauá, e eu tenho muito orgulho de
poder estar aqui com vocês e conviver com vocês, né, diariamente, frequentemente, trocando esse tipo de experiência e aprendendo bastante. Eu espero que os nossos ouvintes aí também tenham gostado dessa conversa. E é isso. Esse foi mais um podcast Mauá. Muito obrigado. Obrigado, Nitz, Hubert, e agradeço a atenção de vocês. Foi muito bacana participar. Obrigado, também foi um prazer enorme. Dizer que você é uma pessoa que brilha, viu, Nitz? Você também ensina e a gente aprende muito com você, então é um prazer enorme trabalhar com vocês, conversar com vocês e lutar pela educação, essa grande causa de todos nós, né? Então, obrigado pela oportunidade e conta com a gente sempre que vocês precisarem. Legal. Muito obrigado. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!